Mestre Jesus possa nos envolver. Vamos iniciar a atividade da casa com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 131, Homens e Anjos, baseada na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, onde ele diz assim: enquanto os anjos, sendo maiores em forças e poderes, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Aí o Emmanuel traz a seguinte reflexão para a gente: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas contra as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez lhes corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita a sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm, por vezes, secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Que a gente possa refletir sobre o nosso comportamento com os nossos semelhantes. Afinal de contas, o fundamental da nossa existência é a vida de relação, a vida com os companheiros, com os nossos próximos, com os familiares e onde quer que a gente vá, no ambiente de trabalho, vizinhança, por onde a gente circule. Então, que a gente possa vigiar os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos e o nosso proceder, né? Porque não cabe a nós julgar as atitudes dos semelhantes. A gente está vendo no mundo atual aí as consequências desastrosas dessas atitudes extremistas e das intransigências alheias, né?
levando sofrimento a multidões, à população, por conta de ideias extremistas. Então, que a gente possa refletir no nosso dia a dia, na nossa atividade, em como a gente está se relacionando. Que a gente possa aprender com o ensinamento de Jesus, o seu mandamento maior, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que a gente possa aprender a vivenciar isso no dia a dia, para encontrar a paz e a felicidade, para se proteger contra essas emanações que ele afirmou aqui também, que retorna para nós. Aquilo que a gente coloca no ambiente, retorna para nós. Então, se a gente fica julgando, fica criticando, a gente recebe de retorno toda essa influência desequilibrada. Que a gente possa meditar sobre isso, harmonizar a nossa mente, nos envolver nas vibrações fraternais da nossa casa, do nosso Mestre Jesus e dos mentores amigos que acorrem até nós nesse momento em que a gente busca estar aqui reunidos para conhecer melhor a doutrina do nosso Mestre Jesus e a doutrina dos Espíritos. E assim, vamos elevar o nosso pensamento em oração, pedindo a permissão ao nosso Pai Maior, a Jesus, a Bezerra de Menezes, para que a gente possa dar por iniciada a atividade dessa manhã, lembrando, então, de agradecer a oportunidade da vida, de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de agradecer porque temos o pão de cada dia, porque temos um lar, porque temos condições de vida, enquanto muitos estão lá fora sofrendo, desamparados, sem ter para onde ir sequer. Que a gente possa pedir a nosso Pai por esses irmãos nessas situações extremas e a misericórdia divina sobre esses que causam essas dores. Que a gente possa agradecer o dom da vida, que a gente possa fortalecer a nossa fé nesse momento. Que Jesus nos ampare a todo, que possamos contar sempre com a proteção e com a assistência dos amigos espirituais, que a gente possa renovar as nossas energias para as nossas experiências de vida. Que Jesus nos ampare e nos ilumine, abençoe a nossa casa, os trabalhadores, os dirigentes, para que a casa possa continuar promovendo a divulgação do Evangelho. E a gente passa a palavra então para o Robinson, que vai substituir o companheiro Hamilton, e por motivo de doença não pôde honrar o compromisso hoje. Então o Robinson vai falar sobre renovação espiritual. Que Deus abençoe. Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. O Rogério já disse, né? Hoje seria a palestra do Hamilton. Mas o Hamilton está com uma suspeitazinha de Covid, está tossindo muito, então ele resolveu deixar para outro dia. Bom, eu até comentava com o Carlão lá atrás, esse tema, como eu, na sexta-feira, antes de ontem, fiquei sabendo o que eu quero falar, aí eu busquei no meu arquivo de temas lá no computador e achei esse tema. Confesso a você, até dizendo para o Carlão, eu nem lembro se fui eu que fiz ou se eu peguei de alguém, mas o certo é que ontem, sábado, eu mexi bastante nele, como é de costume, né, Carlão? A gente sempre mexe bastante nos slides e depois que a gente acha que está pronto, a gente mexe de novo. Isso aí é normal dentro desse meio perfeccionismo que a gente procura ter. Mas então, na manhã de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre renovação espiritual. Alguns tópicos que nós vamos abordar bem rapidamente, né, dentro desse tema, porque sofremos, reflexão e ação, enfrentando a si mesmo, meditação e considerações. Ok? Então, primeiro item, por que sofremos? Qual é a causa do nosso sofrimento?
E vocês vão observar, não sei se daí vai dar para ver, que a imagem está um pouquinho distorcida, embaixo estão as fontes, tá? De todos esses slides aí. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos fala lá que todos quantos sejam feridos no coração por revés e decepção da vida, consultem serenamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco a causa dos males que os aflige e verão se as mais das vezes não poderão confessar. Se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Então, na realidade, isso aí quer dizer que, como autores do nosso destino, naturalmente nós é que provocamos todas essas séries de aflições na vida de todos nós. Alguns itens aqui das causas atuais das aflições, o codificador nos fala, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas que resultaram de um cálculo de interesse e de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências. E aí Kardec então nos faz essa colocação. Interrogue friamente as vossas consciências e verás que, na realidade, a causa de tudo somos nós mesmos, né? Então não adianta a gente querer culpar o universo, querer culpar a quem quer que seja, quando o problema está dentro de nós. E ele deixa bem claro, muitas vezes pelo nosso mau proceder, pelas discussões que a gente entra aí adentro, sem necessidade alguma. A gente sempre costuma dizer, nós temos uma questão chamada ponto de vista, que é terrível, que a gente tem que sempre provar para o outro que a gente está certo. Isso é de uma bobagem tremenda. Porque para que ficar discutindo, né? E arrumar inimizades, e botar a pessoa muitas vezes chateada com você, só para provar que você está certo? Eu gosto muito de dizer que o sábio ele cala e deixa o tolo falar. O tolo fala, e a gente concorda, né? Mesmo sabendo que está errado, para não perder um amigo. Eu sempre conto o caso do Sinésio. O Sinésio contou aquela palestra, nunca mais esqueci. E eu passei a prestar atenção nas minhas conversas com o Sinésio. O Sinésio falou assim, eu agora não discuto com mais ninguém, não, né? Então a pessoa já está falando um troço totalmente equivocado, eu só digo para ela assim, interessante. Aí eu falei, Sinésio, agora eu vou passar a prestar atenção toda vez que você falar interessante, quando eu estiver conversando com você. E ele fala assim, interessante, mas significa que eu não estou concordando com nada que você está falando. Mas para que eu vou discutir? Né? E para ele está certo, porque são discussões, né? E aí nós vemos aí discussões de tudo, de ideologia, de política, das coisas mais bobas possíveis, que na realidade não nos acrescentam nada, muito pelo contrário, só faz com que a gente granjeie inimizades, uma série de dissensões sem necessidade. As doenças, como ele fala ali, muitas vezes elas são motivadas por quê? Pelo excesso, o nosso organismo avisa. O nosso organismo avisa. Você fez isso aqui em excesso, por isso eu estou passando mal, que é para você perceber que você realmente extrapolou. Isso serve para tudo. Quando a gente come em excesso, né, a gente começa a passar mal, quando a gente não dorme direito, uma série de fatores. E fala também dos pais que não sabem limitar nos filhos os maus pendores desde cedo. E depois crescem jovens complicados, adultos problemáticos, nós vamos reclamar de quem? Senão a nós mesmos, que não sabemos controlar isso desde o início. Então, na realidade, nós sofremos por nós mesmos. As leis universais, eu costumo dizer, foram criadas por Deus, elas são eternas, elas estão aí. E as leis de Deus, elas não são punitivas, elas são educativas. Elas nos recolocam no rumo de novo que nós saímos. Quando nós infringimos a lei de Deus, então nós não seremos castigados, nós simplesmente teremos que nos reeducar e dar um ressignificado na nossa vida, naquilo que nós estamos falhando. E quem de nós que não falha? A página do Rogério foi extremamente interessante nesse sentido. Quem somos nós para julgar as outras pessoas? Aliás, nós somos um padrão de perfeição que Deus criou? E só as outras pessoas à nossa volta que têm problema? Não, então nós precisamos analisar. Se nem o Cristo julgou, nem a mulher adúltera em praça pública, porque ele dizia que o julgamento só competia ao Pai, ele perguntou àqueles que ali estavam. Então tudo bem, quem tivesse em pecado atira a primeira pedra, chamando a consciência de cada um, e eles perceberam, peraí, realmente, como é que eu posso julgar, condenar essa mulher se eu também sou pecador?
Mas, infelizmente, a gente tem visto como as pessoas julgam as outras, como as pessoas condenam, como emitem opiniões, muitas vezes, sem base, né? Então, o que a gente deveria era prestar um pouco mais de atenção nisso, que tudo isso é causa e gera em todos nós muito sofrimento. Essa prece da serenidade, que é utilizada pelo AA, né, principalmente, ela é atribuída a esse almirante Thomas Hart, que viveu de 1877 a 1971. É uma coisa muito difícil da gente realmente conseguir fazer. Conceder-lhe o Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. O nome disso chama-se resignação. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita nos dá 3 coisas. Coragem, para a gente continuar lutando, enfrentando as nossas dificuldades. Vamos ter um slide ali sobre coragem. E paciência, para saber esperar que aquilo que começa um dia vai acabar. E o mais importante, talvez, dos 3, que é a resignação. Saber suportar tudo aquilo que nós temos que passar como autores do nosso destino. Então é natural que a gente precise ser resignado diante das nossas dores, do nosso sofrimento. E o Rogério falou na Paz do Céu também, estamos vivendo momentos dramáticos da situação do planeta Terra. Complicadíssimos mesmo. Essa violência, essa guerra, essa desumanidade que anda aí, o desrespeito à coisa pública, em todos os níveis. Tudo isso é fruto de quê? De um momento de transformação do planeta. Então é natural que esses espíritos estão tendo a última oportunidade, estão fracassando. E Kardec já nos falava isso na Gênesis, em 1868, que está havendo essa imigração e imigração desses espíritos ruins que estão sendo retirados daqui, não mais voltarão. Ruins no sentido de atraso intelecto, de atraso moral, ignorância. E outros virão para substituí-los, porque a Terra precisa crescer, nós precisamos progredir. Então, sair desse mundo de expiações e provas para um planeta de regeneração requer almas regeneradas, não totalmente, digamos assim, consertadas. Isso é coisa de espírito superior, que mora nos mundos celestes junto de Deus, nível crístico, mas Kardec já deixa bem claro na Gênesis também. Basta para ficarmos no planeta de regeneração que nós mudemos as nossas predisposições morais. Significa que eu vou conseguir realizar tudo de bom nessa vida, que eu vou mudar completamente? Não. Mudar a predisposição. Começar a analisar o que eu pretendo fazer, né, com relação a qualquer fator da nossa vida. Reflexão e ação. Ok? Então precisamos refletir o que eu estou sentindo. Raiva? Não, eu sei que vocês aqui da idade não sabem mais o que é isso, né? Ninguém aqui sente mais raiva, na verdade. Vocês já são todos espíritos já mais evoluídos, né? Então, raiva é um sentimento que não compete uns demais. Por quê? Eu já citei aqui em outras oportunidades. Vendo uma pregação do Padre Fábio de Mello sobre o perdão, sobre ressentimento, melhor dizendo, o Padre Fábio de Mello dizia que nós não fomos criados por Deus, lata de lixo, para guardar sentimentos estragados. Eu gosto de pessoas objetivas. E eu achei muito interessante a fala do Padre. Realmente nós não fomos criados por Deus, lata de lixo. Por que a gente ainda guarda sentimentos tão ruins dentro de nós, né? Então, mas eu sei que vocês não têm mais raiva, né? Inveja são sentimentos ruins e realmente fazem com que a gente se sinta mal. A timidez, com relação principalmente às boas coisas, às boas atividades. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para assumir esse trabalho? A melancolia, nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo também, nos fala disso, né? O Espírito François Geneve, se não me falha a memória, ele deu essa comunicação nos falando que a melancolia é um estado de muitos demais, que nos sentimos aprisionados pelo corpo físico e ansiamos a nossa liberdade, ansiamos sair do corpo, embora isso possa não parecer, que ninguém quer desencarnar, mas esse Espírito nos fala que nós ficamos ansiosos a realmente libertarmos da matéria para vivenciarmos a nossa verdadeira, que é a vida espiritual. Muitas vezes com saudades daquilo que nós já vivemos, muitas vezes com saudade de planetas da onde alguns espíritos vieram, como foi no caso dos exilados de Capela, que muitos deles ficavam melancólicos que ansiavam voltar para a Capela, com a constelação do Cocheiro Maior. Melancolia, então, basicamente é isso, né? Angústia, nós estamos vivendo tempos disso, muita angústia.
A depressão hoje é a doença da moda, né? Que tem levado, infelizmente, as pessoas a tomarem muitas atitudes infelizes diante da vida. Agora, a gente precisa pensar, por que eu estou angustiado? O que está acontecendo comigo? Ansioso. Nossa, a ansiosidade hoje em dia também está campeando, né, no planeta. Medo. As pessoas estão com muito medo de muita coisa e que talvez não deveria. Porque o medo, muitas vezes, é a ignorância daquilo que possa ou não possa te acontecer. É um medo irracional quando você sente medo de alguma coisa que nem aconteceu ainda. Aí você começa a ficar preocupado. Será que essa guerra aí vai estender para o planeta inteiro? Ainda não aconteceu, por que eu estou com medo disso? Então vamos esperar o fato e, diante do fato, ver o que é que nós podemos fazer. Ciúme. Vocês lembram de ciúme? Vocês tinham ciúme? Já tiveram, não, um dia, né? Não tem mais não. Ciúme é realmente, e aí a doutrina espírita é bem rigorosa nisso, ciúme na realidade é uma fraqueza nossa que demonstra ainda a alma de pouca elevação. É complicado, né? Mas tá, a doutrina não tem que falar. Então, demonstra a alma de pouca elevação. O que a gente precisa? Poxa, se eu quero crescer, se eu quero me tornar um espírito melhor, vou parar com esses sentimentos ruins que nos atrasam. Ressentimento eu acabei de falar, né, na fala do padre. Ressentir, o prefixo real na língua portuguesa, significa sentir de novo. Então, ficar remoendo aquilo que não aconteceu, até quando? Me fez um mal. Quando foi isso? 10 anos atrás, meu Deus do céu. E você ainda está pensando nisso até hoje, né? Me feriu, me magoou muito há 20 anos atrás, pelo amor de Deus. Então são coisas que a gente já deveria ter tirado da nossa existência para que a gente pudesse viver um pouco mais tranquilo. Olha que definição interessante, está aqui embaixo, no Pão Nosso de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele nos fala que essas coisas dentro de nós, na verdade são cadáveres que se abrigam em nosso mundo interior. Deixar que o divino sol da espiritualidade penetre, pois enquanto fores ataúde, ou seja, enquanto fores caixão, né, das coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Então, esses sentimentos, realmente não sou eu que digo, nem a doutrina, nem a própria medicina, esses sentimentos ruins somatizam no organismo e se manifestam nas mais variadas formas das doenças. Doenças do aparelho gastrointestinal, né? Hipertensão, diabetes, uma série de coisas, até os tumores, até os cânceres. Não significa que todo mundo que tem câncer é porque tem esse tipo de sentimento, raiva, rancor, ansiedade, melancolia. Não é isso, porque tem também as doenças profissionais, que nós acertamos no mundo espiritual que quando voltássemos, nós quereríamos passar por isso, por aquilo outro, em função de existências passadas. Mas tirando essas doenças que são provacionais, que nós nos comprometemos em passar por elas, tem aquelas que nós adquirimos vitimados pela maneira de proceder, pela vida que nós estamos levando, pelas coisas que nós mentalizamos. Há um ditado popular que diz lá fora, mente sã e corrupção. Isso é verdade, né? O espírito tem que estar sadio para que o organismo também seja. E ocupar-se sempre com as coisas boas. Antigamente, eu era partidário desse ditado que dizia: mente vazia, oficina do diabo. Hoje eu não sou mais não. Eu revi. E eu acho que a gente tem também, ao longo da nossa história de vida, tem que rever algumas coisas. Eu não posso ficar atrelado a conceitos que eu tinha com 18 anos. Estou com mais de 60. Então a vida pede que a gente mude, que a gente cresça, que a gente evolui. Então muitas coisas que eu acreditava naquela época, hoje eu deixei de acreditar. Mas então, com relação à mente vazia, oficina do diabo, eu hoje penso o seguinte: mente vazia mesmo. Não estou ocupada por nada. Está vazia. Então pode ser mente do diabo, oficina do diabo? Pode. Diabo aqui nós sabemos, espíritos inferiores, né? Mas por que não pode ser oficina de Deus também? Então ela está vazia. Ora, então vamos torná-la a oficina de Deus, ocupando a nossa mente com bons pensamentos, para que a gente não fique preso ainda sob reflexão e ação. Coragem, que eu disse para vocês há pouco, né? Que é um dos itens do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, as 3 coisas que os Espíritos nos colocam que nós deveríamos ter. Coragem. Esse é um pensamento de João Guimarães Rosa, viveu de 1908 a 1967, escritor famoso,
que nos disse o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, né? Já que nós estamos num mundo de expiações e provas, então é natural que tudo isso aí aconteça. Nós temos momentos de tranquilidade, nós temos momentos de prazer, nós temos momentos de felicidade, mas vamos ter momentos contrários de tudo isso. É natural, em função do mundo que nós estamos vivendo. Gente, a Terra só é um planeta de expiações e provas porque nós somos espíritos atrasados. Porque se nós já fôssemos espíritos mais evoluídos, a gente estaria em outra condição. Então a situação moral do planeta é em função dos espíritos caídos, encarnados e desencarnados. Então, volto a dizer, para passarmos a um mundo de regeneração, vai ser quando? No programa Pinga Fogo da extinta TV Tupinambá de 1961, em julho, teve uma entrevista com Chico Xavier, e o programa era para ter 1 hora de duração, teve 4 horas de duração. Digamos assim, foi o programa mais assistido em toda a história da TV aberta, tanto é que teve que repetir em dezembro de 1961. E aí perguntaram ao Chico, quando é que a Terra vai passar para um planeta de regeneração? Aí Chico, mas mano, Chico dá aquela paradinha, né? Dizer, mano, aí, mano, está nos dizendo aqui que por volta do ano de 2057. E aí de volta escreve um livro de transição planetária, em que nós temos 4 períodos de 50 anos cada um, que começou exatamente em 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos. E se você bota 200 anos nisso, 4 períodos de 50 anos, vai dar exatamente no ano de 2057. Tá. Que dia que vai ser isso? 31 de dezembro de 2057 até regeneração. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Pode ser até que não seja em 2057. Dependendo do que nós estamos fazendo aí. Dependendo de tudo isso que está acontecendo aí no planeta. E até porque faltam 30 e poucos anos para isso. Né? Será que nós já somos espíritos? 34 anos, se não for a memória. Será que nós já somos espíritos que vamos ficar nessa terra regenerada? Então a gente não volta a dizer, não tem que procurar saber de ninguém não. A avaliação nossa é interior, é uma viagem introspectiva dentro de nós. Eu, hoje, Robinson, sou espírito em condição de ficar numa terra regenerada? A avaliação é minha. Eu tenho que fazer para mim mesmo. Estou em condições disso? Que cada um de nós façamos a sua autoavaliação. Ok? Enfrentando a si mesmo. Não é? Que vocês estão vendo ali, né, a sombra dele próprio cobrando ele, apontando o dedo no nariz dele com muita coisa. Enfrentar a nós mesmos significa isso que eu acabei de falar. Perceber em nós mesmos. Parar de olhar o mundo para fora, parar de olhar as pessoas, parar de olhar como elas deveriam ser e fazer uma viagem interior, voltando para nós mesmos. Porque muitas vezes, eu até costumo sempre falar nas palestras por aí, Deus, quando nos criou, estava extremamente inspirado, na verdade, porque nós somos muito bons, né? Nós somos corretos, tudo que a gente pensa é o melhor, tudo que a gente fala é o correto, é o melhor, tudo que a gente faz também, nossa mãe. Deus, quando nos criou, estava muito inspirado. Quando ele me criou, devia estar em Angra, num domingo de sol, uma ilha daquela maravilhosa, Deus estava muito bem, aí me criou. Mas quando Deus criou as pessoas que estavam à minha volta, Deus não estava bem, não. Não é possível. Porque só botou problema na minha volta. Em volta de mim, familiares, parentes, amigo, colega de trabalho, tudo problemático, né? Sabe como é que é o nome disso? Aquilo ali, volta daquilo ali. Da gente se cobrar e ver o quanto nós precisamos mudar. Eu, numa avaliação pessoal, não tenho nada com a vida de ninguém, eu sei que ainda sou muito imperfeito. Eu sei que ainda sou muito errado em muitas coisas que eu faço. E eu luto constantemente contra isso, nem sempre eu consigo. Às vezes eu venço a minha própria sombra, aquela que me cobra. Às vezes eu venço ela, infelizmente. Mas eu costumo dizer também, entendido sempre por aí, apesar de todas as minhas imperfeições, das coisas pelas quais eu tenho que me ajustar, eu prometi que eu vou falar de Jesus a minha vida inteira, até o final dos meus dias. Eu tenho esse compromisso com Ele. Mas eu lembro Paulo, no livro Paulo Esteiro, meu Deus do céu, toda vez que eu lembro disso me dá uma aflição, porque Paulo diz assim, muitos séculos
de serviço, não vai dar para pagar o que eu devo ao cristianismo. Paulo falou isso, imagino eu, né? Muitos séculos de serviço, não vai dar para pagar o quanto eu devo ao cristianismo. Mas, o que a gente deve fazer? Apesar das nossas imperfeições, mazelas, da nossa negatividade muitas vezes, né, da maneira errada que nós procedemos, nunca desanimar. O slide da coragem. Continuar sempre avançando, sempre lutando, que é só assim que a gente vai vencer. Agora, se eu ficar assim, mas sou tão imperfeito, né? Eu não posso subir a tribuna para fazer palestra, não, porque eu cometo um monte de falha. Aí não teria trabalhadores, porque todos nós falhamos, todos nós erramos, aí não teria trabalhadores, né? Porque a gente tem que sempre recordar da palavra de Cristo, quando ele nos diz, nós estamos à busca dos homens de boa vontade, não de perfeição, porque perfeição na terra não existe, né? Mas daqueles de boa vontade. E a boa vontade nos leva a quê? A trabalhar. A boa vontade nos leva a fazer, mesmo sabedores da nossa imperfeição. Perseverança, enfrentando a nós mesmos, é a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? E também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, os bons espíritos, sede perfeito, nesse capítulo 17, nos fala de que reconhece-se o verdadeiro espírita, nós vamos chegar na 919, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar as suas más inclinações. Acabei de falar, né? Verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, está acontecendo, não estamos transformando. Esforços que faz para domar as suas más inclinações ou tendências, que todos nós temos. Então o que a gente faz? Lutar contra isso o tempo todo. Não é fácil, né? Como eu disse para vocês, algumas vezes a gente consegue, outras não. E às vezes há erros que se repetem ao longo dos anos. E a gente fala assim, meu Deus do céu, eu já sei que isso é errado, né? Mas por que eu ainda estou fazendo? Porque eu sou uma pessoa muito ruim, má? Não. Voltamos, aliás, vamos para o livro Boa Nova. Quando Pedro chega a Jesus e diz assim, mestre, o homem no mundo é muito perverso. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, não, Pedro, o homem no mundo é frágil, porque até a perversidade é fruto da nossa fragilidade, da nossa falta de fé, da nossa falta de compreensão das leis de Deus, da nossa não prática, inclusive daquilo que nós já sabemos. Porque conhecer é uma coisa, compreender é outra. Eu conheço uma série de coisas, mas às vezes eu não as compreendo. Porque compreender significa um aprofundamento daquilo que você já conhece, né? Então, a gente precisa ser um pouco mais heurístico, aprofundar um pouco mais nos assuntos, né? Não ser apenas dogmático. Dogmático é aquele que ouve uma coisa e aquilo para ele se torna verdade pura e cristalina e ele sai divulgando aquilo, né? Isso é dogmático. É o último livro, é a última página que leu. Agora, heurístico não. Heurístico, Zé Raul Teixeira falou numa palestra dele há muitos anos atrás, heurístico é aquela coisa de, peraí, eu vou me aprofundar nisso daí. Né? Eu achei interessante o que o orador disse, achei interessante o que o facilitador do estudo disse, mas eu vou me aprofundar nisso daí. Então vamos buscar as fontes, né? Então vamos buscar as fontes para que a gente possa... Não é para ver se a pessoa errou, se a pessoa acertou, não é para conferir nada disso. É para se aprofundar um pouco mais naquele assunto. E o Raul colocou como sendo heurístico isso porque do Eureka, do Arquimedes, né? Quando o rei pediu a ele, vocês conhecem essa história, né? O rei pediu a ele que analisasse a coroa que Eurípides fez para ele, era de ouro puro, que ele achava que Eurípides tinha, né, colocado alguma coisa de mistura ali no ouro, que não era tão puro. Então Arquimedes encheu uma banheira lá, aí ele afundou o ouro para ver o peso do ouro, e assim sucessivamente. Depois ele sai resumindo a história, uma palestra não é sobre a vida de Arquimedes, e sai correndo nu pelo meio da rua, segundo a história, né, dizendo Eureka, Eureka, que quer dizer descobri. O rei realmente estava sendo enganado, havia mistura na coroa. Agora a história não conta o que aconteceu com o Eurípides, né? Provavelmente o rei mandou matar o Eurípides. Ora, então Eureka significa isso, descobrir. Então por isso que o Raul usou naquela palestra dele com muita propriedade. Vamos descobrir melhor, vamos aprofundar, vamos pesquisar, como Arquimedes fez com relação ao ouro.
Vamos pesquisar mais, vamos aprofundar no conhecimento, não ficar só na superficialidade ou não, das coisas que nos chegam. Então, nós estamos em processo de elaboração. Ainda pegando carona também no fato que aconteceu com o Divaldo uma vez, o cidadão chegou para o Divaldo e falou assim: Divaldo, você é perfeito? Aí o Divaldo falou: não, Divaldo, você não é espírita. Aí o Divaldo disse para ele: meu amigo, o espiritismo é o caminho. A meta é a perfeição, é Deus. Mas eu estou tentando chegar lá. Se eu fosse perfeito, eu não necessitaria mais do espiritismo. Por que eu digo isso? Porque as pessoas muitas vezes têm essa mania, né? Idolatram padre, idolatram pastor, idolatram dirigente espírita, como se nós fôssemos o supra-sumo, né, das coisas corretas, da evolução. Nós somos imperfeitos. Emmanuel nos define a todos. Então, Emmanuel nos inclui todo um balaio só. Nós somos todos doentes da alma em busca de alta. Então, estamos todos ainda doentes da alma. Tem vacina contra isso? Tem. Que bom que tem, né? É o Evangelho de Jesus. Então, se a gente começar a tomar o Evangelho de Jesus, a gente cresce. Ainda enfrentando a nós mesmos, a autorreflexão, ou a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma nos dará suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. Quanto de nós temos feito isso? Quanto de nós temos ouvido a voz interior, principalmente dos nossos amigos espirituais? Às vezes nós estamos tão desconectados do mundo espiritual que a gente vive muito como se nós fosse só matéria. E nós temos assistência 24 horas. Por que a gente não conta com essa assistência? Por que a gente não faz uma prece ao meu amigo espiritual, aos nossos mentores, pedindo que me orienta, me ajuda nisso aí? No Livro dos Espíritos nos explica com relação a essas vozes que nós ouvimos. Da primeira intuição, da segunda intuição. Então paremos um pouco mais para escutar essas vozes que às vezes nos falam. Eu sou mestre em passar por esse tipo de situação. Às vezes eu estou na rua e fico indeciso com relação a uma situação, a vozinha fala, vai por aqui. Aí eu não vou, me arrependo. Aí depois que eu me arrebentei, lá na frente eu falo assim, por que eu não fui? Por que eu não vi? Olha que me indicaram que era para eu ir por ali, né? Mas nós somos teimosos. E a gente não. Agora, cuidado também para não achar que tudo aquilo que te chega de intuição é o mais correto, não. Às vezes é espírito zombeteiro, brincalhão, que quer que você se lasque e encaminha você para algum tipo de situação. Então, submeter sempre tudo um pouco mais à luz da razão. Mas não desconectar das coisas de Deus, dessas potencialidades, dos nossos amigos espirituais. O próprio Raul Teixeira, o Carlos é muito amigo do Raul, conviveu com o Raul há muito tempo. O próprio Raul Teixeira uma vez disse que ele se desconectou tanto do Camilo, mentor espiritual dele, que o Raul sumiu uma semana. Ele conta isso numa palestra. Ele ficou uma semana num hotel, né, tentando reconectar com o Camilo, porque ele perdeu o contato com o Camilo. Mas se o Raul perdeu o contato com o Camilo, imagina a gente com os nossos mentores espirituais, né? Então, o que isso quer dizer? Oremos um pouco mais, peçamos a ajuda deles, contemos com eles, eles estão aqui o tempo todo. O tempo todo. Jesus disse que nunca vos deixaria sós. Deixou não. Até hoje. E o que a gente pode realmente transformar? Esses vícios que nós colocamos aí, tá? Existem outros, mas esses são aqueles que fazem muito mal, principalmente ao nosso organismo. Por isso que depois eu vou diferenciar vícios de defeito. Então, alguns vícios: fumo, álcool, não precisa dizer, jogo. Gente, tem pessoas que são tão viciadas em jogos que elas perdem tudo. Perde propriedade, perde carro. Eu trabalhei com o Carlão conhece, não vou citar o nome aqui, que ele perdia às vezes o salário inteiro dele da prefeitura do mês na jogatina. Não adiantava a gente falar, a gente falava com ele, o jogo dominou ele. E ele realmente é uma pessoa que está aí quase no final da vida dele, coitado. Na situação financeira complicada, tinha tudo para ser uma pessoa tranquila financeiramente falando, mas o jogo tomou conta da vida dele. Ele separou 2 vezes, que as 2 mulheres, 2 esposas, não aguentaram esse vício dele no jogo. E realmente é complicado. A gula, né? Semana passada o Guilherme falou aqui no domingo, né, com relação a isso, né, que muitas vezes nós somos impulsionados pelos espíritos. Você não está cheio, está satisfeito, mas vou comer mais um pouquinho.
O espírito fica falando para você, come mais, porque ele precisa absorver as energias do alimento que você ingere. Os dados estão muito apegados à matéria. Serve para tudo, serve para o vício do álcool, principalmente do álcool, né? O tiquinho lá, que a gente dá uma olhadinha assim, meu Deus do céu, está lotado de pessoas encarnadas, mas também desencarnadas absorvendo. Então a gente precisa prestar atenção nisso. E eu falei há pouco também que o organismo cobra. Você come excesso, passa mal. É natural. Vai ter uma série de problemas de saúde. Por quê? Porque você não come para viver, você vive para comer, né? Isso é bastante complicado. Sexo é um dos vícios mais difíceis do ser humano dominar. Por quê? Exatamente por causa disso. Nós ainda estamos mais lá atrás. Nós estamos saindo das idades primeiras, do nosso primitivismo, nós estamos muito longe da angelitude ainda. Então é natural que essas coisas da carne, essas coisas da matéria, ainda nos deem muito prazer. Em função disso, a gente ainda tem muita dificuldade de limitar isso, de sair de algumas situações, tá? Então, realmente, sexo, até André Luiz tem um sexo muito, tem um livro muito interessante chamado Sexo e Destino, e que a gente recomenda a leitura, que vê como realmente é uma área muito complicada. Não nos iludamos, não nos iludamos. É uma área muito complicada, até para pessoas que muitas vezes fazem, né, o propósito de não mexer com isso, de não ter mais nada nessa área. É dolorido. E a gente tem que encarar isso de frente. Não adianta a gente mentir, não, passar conceitos politeístas que nós não temos. Então é uma área muito difícil. Drogas, não precisa nem dizer, né? Famílias inteiras destruídas pela droga. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vão liberar a droga em pequenas quantidades. Não pode garantir que o usuário vai usar pequenas quantidades. Então, eu tenho um amigo pessoal, minha cidade natal de Paraíba do Sul, que na nossa juventude ele começou fumando maconha, né? E eu convivi com ele, nunca quis. E depois ele passou para as anfetaminas, depois ele foi cocaína, ele acabou preso, foi para o Rio preso, né? Eu já tinha saído de Paraíba do Sul, vindo para Volta Redonda. Resumindo a história, acabou com a vida dele, acabou com a vida dos pais, que eu conhecia, que era vizinho de frente, acabou com a família, né? Então, droga, o ser humano foi feito para utilizar isso. E nós sabemos também a quantidade de influência espiritual que envolve a questão de quem se drogatiza. Complicadíssimo. Maledicência é um vício na vida de todos nós. A vontade de falar mal dos outros é uma coisa impressionante, né? Eu tenho uma amiga lá na prefeitura que ela fala, Robinson, dá uma coceira na língua, né? Eu falei, não sei, eu não tenho isso não. Coceira, se tiver coceira na língua, eu mordo a língua para parar a coceira. Mas dá uma coceirinha na língua, a gente vai, quando a gente vê, já está falando dos outros, né? Eu falei, pois faz igual eu, morde a língua. Toda vez que dá uma coceirinha, né? De preferência que saia sangue, que enquanto você estiver cuidando da sua língua sangrando, você não vai estar pensando mais em falar mal de ninguém. Ela riu, só que eu disse para ela o seguinte, não precisa morder a língua. Morda o pensamento quando ele aparecer. No cérebro, né? Deleta já no cérebro. Então, a maledicência é um vício terrível, e até porque a gente coloca nas pessoas coisas que a gente não sabe se é verdade, e se for, é problema dela, não é nosso. Como eu disse para vocês, defeitos, embora a doutrina espírita, o egoísmo, na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec é categórico, diz assim, dentre os vícios, qual que nós podemos chamar mais radical? E os Espíritos respondem, o egoísmo, porque dele deriva todo mal. Então Kardec define o egoísmo como um vício. Só que eu trouxe para defeitos, porque nos vícios eu deixei aquilo que impacta mais no organismo físico. E defeitos da alma, defeitos do espírito. Por isso que eu botei no quadro de defeitos, tá? Egoísmo, como eu disse, é a fonte de todos os outros. Eu só sou orgulhoso que eu sou egoísta. Eu só sou vaidoso que eu sou egoísta. Eu só sou invejoso que eu sou egoísta. Só sou ciumento que eu sou egoísta. O amor é libertário, o amor não aprisiona ninguém. Eu só sou avarento porque eu sou egoísta. Então eu não sou caridoso, eu não penso no próximo e trago tudo para mim. Mas o que nós podemos aprimorar? Dentro daquele conceito, né, do AA, que nos fala coisas que a gente pode ver, que a gente pode mudar, e aquelas que a gente não pode mudar, que a gente tem que se resignar com ela. O difícil é saber ali o que eu posso e o que eu não posso mudar. Mas as virtudes nós podemos melhorar? Sim, podemos ser um pouco mais humildes, mais modestos, podemos aprender a perdoar um pouco mais,
podemos ser mais brando, mais misericordioso. A caridade, inclusive, está dentro da misericórdia. Né? Que misericórdia vem do latim miserere mais cordis, que significa sentir do fundo do coração. Então, para que eu seja caridoso, eu preciso sentir um pouco a dificuldade do outro. Senão, eu não consigo ser caridoso. Embora esteja dentro da misericórdia, mas a gente destacou a caridade ali, porque a caridade não é só no sentido material. Como eu disse, a irmã Rosália, numa comunicação em Paris, no capítulo Bem-aventurados, fora da caridade não há salvação, a irmã Rosália nos fala que a caridade mais difícil de praticar é a caridade moral. Porque a caridade moral consiste em suportarmos uns aos outros. Né? É bem mais difícil que a caridade material. Caridade material tem o dinheiro e eu dou. Caridade material tem o mantimento, a pessoa bate ali, eu dou. Mas a caridade moral, suportar aquele que pensa completamente diferente da gente. Suportar aquele que tem ideais diferentes da gente. Suportar aquele que muitas vezes nos indignifica, fala mal contra a gente, intenta contra a gente sobre determinadas várias situações. Então a caridade moral é isso. É que a gente consiga ter um processo de inter-relação pessoal melhor do que muitas vezes nós temos tido. Ok? Enfrentando ainda assim mesmo, nós vemos que os degraus da nossa evolução são isso aí. A gente começa muitas vezes viciado em uma série de coisas, os nossos defeitos, né? Os nossos defeitos, e para depois alcançarmos então as virtudes e a plenitude, que eu não coloquei, que vem mais na frente ali. Meditação, essa escultura aí do pensador, existe ela agora no mundo inteiro, mas a original parece que está em Paris, né? Que foi um escultor francês, Auguste Rodin, e que nos remete a essa necessidade da gente meditar um pouco mais sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, a nossa existência, as coisas que nós estamos fazendo, que nós estamos pensando. Então, segundo as filosofias orientais, a meditação é um estado em que é vivenciado quando a mente se torna vazia e sem pensamentos, ou seja, é despojar-nos de tudo para ficarmos num campo de tranquilidade, de paz, e aí sim, né, fazer uma análise racional daquilo que a gente compreende dentro dos ensinos religiosos. Eu, quando fazia meditação na minha juventude, o que eu fazia? Não sou modelo exemplo para ninguém, não, é Jesus, né? Mas eu aprendi dentro da meditação que quando eu esvaziava a mente dos problemas do dia a dia, aí eu começava a ver as paisagens da época de Jesus. Jesus caminhando na beira do lago de Genezaré, né? E aquilo me dava uma paz tão grande no momento que eu estava meditando. E, sem querer, na minha juventude eu já fazia isso, procurar ocupar durante a meditação com pensamentos religiosos, com pensamentos bons. Meditação nos leva a quê? Como eu disse lá um pouquinho atrás, antecipando esse slide, conhece-te a ti mesmo, meio mais prático e eficaz, todos vocês conhecem a questão, está no Livro dos Espíritos, 919. O sábio da Antiguidade Volume disse, conhece-te a ti mesmo. Então, ele fazia referência a Santo Agostinho a Sócrates, que na realidade dizem que essa frase não é de Sócrates, que ele encontrou ela escrita na mandala, na entrada do templo de Delfos, na Grécia, mas Sócrates ficou como autor, embora ele não seja, né? Mas o que importa é que é uma frase profunda, que nos leva à necessidade de conhecer nós mesmos, e que aí, mas como é que a gente pode fazer isso? E na subletra A, então Santo Agostinho nos explicava, fazer o que eu fazia quando vivia na Terra, uma análise pessoal, né? De tudo aquilo que nós estamos fazendo, se nós prejudicamos, eu estou falando dos momentos, vocês conhecem a questão, né? Fazer uma análise mesmo, diária, à noite, quando chego em casa, antes de dormir, o que eu fiz durante o dia? Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que eu promovi tudo o que eu realmente deveria fazer? Quantas pessoas se aborreceram comigo no dia de hoje? O que eu falei que fez a pessoa ficar chateada? Vamos meditar em tudo isso. E naturalmente nós vamos aprendendo aqui a acordar no outro dia um pouco mais preocupado com aquilo que nós fizemos no dia anterior e tentando mudar paulatinamente, até como diz a última frase, foi assim que cheguei a me conhecer e ver que em mim precisava de mudança. Santo Agostinho. Vocês conhecem a história de Santo Agostinho, era um devasso. Santo Agostinho até os 32, 34 anos era um devasso. Vivia na vida mundana. Até que um dia no jardim da sua casa, a Bíblia lá na mesa, e aí a Bíblia é folheada ao vento, né? E ele ouve uma voz que diz, tole led,
toma e lê. E aí ele pega, vai lá na leitura, na página que estava aberta na Bíblia, e era uma passagem que falava a ele: não te detenhas em glutonarias, né? Uma série de coisas do mundo mundano. E a partir dali, Santo Agostinho muda a sua vida. Sua mãe Mônica, que a igreja canonizou como Santa Mônica, insistiu pela sua conversão, e ele não queria. Então foi preciso um momento dele com ele mesmo, uma vozinha, provavelmente o mentor espiritual dele falou: cara, chega, você está com 32 anos, vamos dar uma repaginada aí na sua vida, lê o que está lá na Bíblia, estava folheando lá sozinho ao vento, que vai parar numa passagem que você precisa ler, né? E a partir dali ele mudou a sua vida. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de mudança. Formular, pois, de vós para convosco mesmo questões nítidas e precisas, e não ter mais multiplicá-las. Né? Então, é essa avaliação que a gente deve fazer. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Encerrando algumas considerações. Primeiro, consegue todo o tempo possível estudo. Ou seja, a gente estuda muito pouco. A verdade é essa. Né? A gente estuda muito pouco. Também sempre comenta aqui, e o professor Alberto Flores, uma vez aqui nessa casa, ele falou que a gente deveria, 15 minutos por dia, abrir para a leitura do Livro dos Espíritos, ler algumas questões. 15 minutos por dia. O que isso nos ocupa, né? O que isso tira do restante das nossas 24 horas? Quase nada. Então, adquire o hábito pela leitura. Expresse com clareza seu pensamento. Preocupe-se em forjar um porvir, mas não pretenda fazer em pouco tempo. Ou seja, as coisas muitas vezes são gradativas. Não adianta a gente querer dar passos sabendo que a gente consegue caminhar. O ditado chinês diz que a marcha de 1000 milha começa com o primeiro passo. Então, se a gente não andar também, não vai caminhar para o lugar. Nunca se queixe por ter demasiado trabalho, mas sim por não fazer mais do que faz. Isso é simpático, mas você deve ser sincero e oportuno. Então, muitas vezes a gente fala assim: nossa, estou trabalhando demais, né? Não tem tempo para nada. Mas para pensar, você ainda podia fazer um pouquinho mais. Se você for analisar, você ainda podia dedicar um pouquinho mais a alguma causa, uma obra, alguma coisa. Tá? Então a gente passa muitas vezes do tempo que a gente tem das 24 horas do dia, algumas vezes ocioso. Eu costumo dizer sempre que a gente tem medo danado, né? Hoje nem tanto mais, que a doença está sob controle, mas a gente sempre teve uma preocupação muito grande com isso aqui. HIV, que é o humano vírus, né, da imunodeficiência. O HIV que destrói o nosso organismo, o nosso físico e tudo mais. Mas tem um HIV moral que a gente não se preocupa com ele. E talvez seja mais trágico até do que o HIV que destrói o nosso organismo, porque é um HIV que paralisa a nossa alma. Horas invigilantes e vazias. Né? Isso paralisa a nossa alma. Não nos deixa crescer. É um HIV que ninguém percebe, mas está aí. Está na nossa vida de cada um de nós. Horas vigilantes e vazias. Não nos atrasam, porque o Espírito, questão 118 do Livro dos Espíritos, não retrograda, mas a gente estaciona. A gente não caminha. Né? E aí cabe a cada um de nós avaliar. Meu Deus do céu, quantas horas vigilantes e vazias eu tenho por dia? Que eu poderia estar ocupando com alguma coisa melhor. Aprenda a aproveitar o tempo, cujo valor é tanto mais estimável quanto mais se compreende a sua importância na vida. Gente, tem um ditado popular lá fora que time is money, tempo é dinheiro. Isso na economia, nas finanças, tempo é dinheiro. Mas o nosso tempo pode se tornar muito melhor do que o dinheiro em aquisições das virtudes, igual nós falamos nos slides anterior lá. Caminhando para o nosso final. A atenção é sinal de consciência, não permita nunca que ela se ausente da sua vida. Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 13, vigiai e orai. Né? Vigilância que ele diz aí. Prestar um pouco mais atenção em nós mesmos, nas coisas que acontecem à nossa volta, como é que eu devo interagir, como é que eu posso interagir. Infelizmente, deu um tilt aqui no final, mas eu vou ler para vocês, tá? Estava demorando. Então, como eu disse para vocês, atenção é sinal de consciência, não permita nunca
que ela se ausente da sua vida. Não se conforme com só saber que Deus existe. Você deve sentir, como eu disse para nós há pouco tempo atrás, através das manifestações dos espíritos, dos conselhos. Ocupe parte do seu tempo sem distrair, sem descuidar, evidentemente, das ocupações sérias da vida. Então, ou seja, nós temos coisas que nós temos que realmente nos preocupar. Trabalho, alimentação, uma série de coisas. Nunca faça mal a ninguém. Se puder também, evite com seu conselho que outros o façam. Nunca faça mal a ninguém. Eu me lembro de Chico Xavier que diz assim: graças a Deus, eu não me lembro de ter evitado a menor ofensa das inúmeras que sofri. Certamente, dizia o Chico, certamente, objetivando todas elas o meu aprendizado. E não me recordo de ter conscientemente magoado a quem quer que seja. Ah, meu Deus, imagina onde a gente chegar à condição de Chico Xavier, de não conseguir magoar ninguém, quem quer que seja. Que coisa boa que seria, né? E, finalmente, toda ação realizada conscientemente, no sentido do bem, é uma poupança que acumulamos neste grande banco de crédito universal que registra nossas dívidas. Para a gente chegar ao final dessa existência com aquele balanço, né? Do positivo, do negativo, do débito, do crédito, e ver se valeu a pena essa existência. Se valeu a pena a gente ter voltado. Se valeu a pena a gente realmente estar aqui. É isso que nós precisamos fazer. Fazer com que a nossa vida realmente tenha valido a pena. Que essa oportunidade que Deus nos deu, porque é raro reencarnar, é difícil reencarnar. As famílias hoje estão realmente, né, poupando muito, estão restringindo muito a geração de filhos. E nós que estamos aqui, uma bênção estarmos aqui. E a gente precisa pensar um pouco nisso com mais carinho, né? Nos tornando mais fraternos, nos tornando mais humanos, nos tornando mais afáveis, entendendo que realmente nessa vida só vale a pena uma coisa: vale a pena amar. Indistintamente, vale a pena amar mesmo aqueles que nos ofendem, vale a pena fazer aquilo que Jesus nos pediu. Meus discípulos serão reconhecidos por amarem-se uns aos outros. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Muita paz a todos. Eu devolvo a palavra ao Rogério. Ainda bem que os slides subiram só no final, os dois últimos. Assim, meus amigos, a gente vai chegando ao final das nossas atividades. Essa é a beleza da doutrina espírita, né? A possibilidade da gente refletir esses recursos todos. Vamos lembrar aqui que a Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec é uma instituição que existe para nós e por nós, e as atividades que ela promove é para nós e através de nós. A gente está chegando no final de ano, entre as atividades da casa, no âmbito da caridade, é desenvolvido aqui o sopão, que agora no final do ano entra em recesso, e em substituição a ele a gente supre a comunidade que a gente assiste com a cesta básica. E para que a gente possa conseguir isso, a gente conta com a colaboração de todos. Então, todos aqueles que frequentam o EDAC, simpatizam com o EDAC e estão comprometidos com a EDAC, que possam nos ajudar a levar até essa comunidade carente a cesta básica. As atividades da casa: na segunda-feira tem o plantão de passe pela manhã, 7 ou 8? De 8 às 9. À noite, ao entardecer, tem atividade mediúnica, né? Na segunda-feira. Tem também o estudo do Evangelho online.
Na terça-feira tem estudo mediúnico, à tarde também, às de 17, 18 horas. E na quarta-feira, 19h30, palestra. Na quinta-feira tem o estudo sistematizado. No sábado nós temos a evangelização. Convidamos a todos a trazerem os filhos, a virem participar, e aqueles que quiserem auxiliar a casa na evangelização, que possam também se apresentar. Assim a gente encerra a atividade. A próxima palestra, dia 1º de novembro, vai ser com o nosso amigo Carlão. Vai falar do luto e a saudade segundo o Espiritismo. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, ao mentor espiritual da nossa casa, nosso irmão Bezerra de Menezes, e aos nossos anjos guardiões, agradecendo por essa manhã de aprendizado, de estudo e com certeza de bênçãos, que os nossos corações possam se envolver nessa atmosfera serena que nos envolve aqui, que a gente possa conservar essa influência fraternal e levá-la conosco, aonde quer que a gente vá hoje, durante a semana, ao nosso lar, na convivência com os nossos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos dê força para viver as nossas experiências. Abençoe a todos os corações, que a misericórdia divina e celestial possa envolver os que sofrem, aos desamparados, aos aflitos, possa envolver os corações dos homens que tomaram sobre si os encargos da direção das nações, das coletividades. Jesus, querido e amado, estamos aqui reunidos em Teu nome. Rogamos a vós que nos disperse em paz, que nos abençoe, nos inspire, abençoe a nossa casa e transmita paz a todos. Muita paz a todos. Aqueles que precisarem do trabalho de passe possam aguardar em silêncio, em oração, e os trabalhadores possam se dirigir aqui à sala de passe. Um bom dia a todos.